E aí, gente, aqui é o Alexandre. O assunto da semana é o jogo Black Myth Wukong. Ontem eu trouxe um vídeo daquele PC de 3.500 reais que vocês conseguem montar ou com uma 6600 ou uma 2060 Super. E vocês viram no comparativo de ontem que a 2060 Super superou. Agora eu vim fazer mais polêmica ainda e falar sobre gargalo, que eu sei que vocês têm muita dúvida sobre esse tema. Eu vejo nas lives, venho colocar uma coisinha muito louca na mente de vocês e também cometer até uma heresia que muitos chamariam, porque eu vou usar o mesmo Ryzen 5 3600, veja aqui, sabe com o quê? Com a 4080 Super. Se você for ver em qualquer comentário de short, em fórum, o pessoal vai falar que não use, que não vai dar certo, vai ser gargalo demais. Só que o pessoal esquece de explicar para vocês sobre gargalo. Então eu tô aqui para isso. Se você gosta já desse tema, já deixa o like e se inscreva porque o bagulho aqui vai ser mais embaixo, tá? Então, como eu falei, Ryzen 5 3600, processador 6/12, placa-mãe Soil B550, a mesma daqueles PCs lá, pode ser também a Maxam, pode ser a da Nuro e da Pichau, pode ser uma melhor até a Horus, não importa muito. Aqui as memórias, 2 pentes de 8 GB, 3600, mas eu otimizei elas. Não sabe sobre otimização de memória? Pois tem um vídeo aqui no meu canal ensinando, você vai até entender que programa é esse aqui que eu falo sobre as memórias. Nesse vídeo eu deixei otimizado, até para fortalecer aqui meu lado, é claro. E é claro, a 4080 Super, uma placa aí de 6.000, 7.000 reais. A placa tá com resize bobar, placa 16 GB aqui, né? No momento tá 1.1 porque não tá usando, mas daqui a pouco ela vai ficar 4.0. Tudo certo com a configuração aqui. Vamos ver quem é que vai gargalar quem. Se é a 4080 ou se é o Ryzen 5 3600. Bem, tô aqui no jogo e vou fazer um teste para vocês. Eu quero que vocês comentem aí se vocês estão achando que o jogo tá bonito. E também queria que vocês me falassem qual FPS que vocês acham que está nesse exato momento, tá? E também em relação a travamentos, se vocês conseguem perceber travamentos, como é que é. Nem vou colocar primeiramente o Rio, o MSI. Se eu vou aqui andar um pouco, vocês estão achando que isso aqui tá a 60? Deu uma travada aqui, né? Vocês notaram? Se você não notou a travada, então já dá para ver que você é menos sensível a esse tipo de jogo, então é bom, né? Agora, se você notou, você já está mais esperto. Agora, o FPS está o quê? 70, 60, 50, 40, o que vocês acham? Tá aqui, ó. Acho que vocês vão gostar, pelo menos da qualidade, né? Mas e aí? Tá bom para vocês assim? Vocês jogariam assim? Ou tá aparecendo com FPS baixo? Me falem aí. Eu tô vendo o cara falar bem aqui por trás, mas eu não tô vendo, então vou conseguir aqui. Tô numa parte já à frente do que eu tava ontem, consegui matar 3 bosses ontem, demorei, mas consegui. Tá aí, ó. Vocês estão achando que tá como? Nota de 0 a 10. 0 a 10. O que vocês acham? Vamos mostrar aqui então como é que tá o jogo? Vou mostrar pra vocês aqui. Configurações, gráficos. Estou usando aqui 1440, fundamental que vocês vejam. Daria para eu colocar até em 4K com DLSS em qualidade. Mas no momento eu coloquei 1440, 100%, então está nativamente 1440. Estou usando o Ray Tracing no médio, nem é no máximo, tá? E a predefinição gráfica está personalizada. A maior parte está em cinematográfico, mas sombra está no alto, fio está no alto, iluminação global está no alto e reflexo está no cinematográfico. Isso é a configuração otimizada do hardware unboxed que eu mostrei no vídeo de ontem. Então o jogo não está exatamente no máximo aqui, tá? Ele está em 1440p nativo, mas não está no máximo. Ah, agora achei o cara. Tá aqui. Então vou agora revelar para vocês o FPS do jogo. Isso aqui é o bagulho que vocês estavam esperando. Vamos lá e... começou agora. Estamos a 45 FPS, com o Ryzen 5 3600 a 4080. E aí, quem está gargalando quem? É o Ryzen 5 3600 que não consegue empurrar mais quadros? Ou é a placa de vídeo que está limitando aqui porque o jogo está pesado o suficiente para fazer ela demorar demais para desenhar esses quadros? Houve um travamento, vocês perceberam até pelo frame time ali, dá para ver que tem um travamentozinho, mas no geral, se você notou que o jogo estava na casa dos 40 FPS, a verdade é que aqui a placa está limitando, a placa está sendo gargalo. Vocês podem ver que embora dá uma travadinha ou outra, que pode acontecer, tá? Vocês veem que não tá aquela travada monstra, nada assim, dá para jogar muito bem.
Então perceba que eu falei o termo gargalo e ao mesmo tempo jogar muito bem. Por que isso? Porque gargalo não é sinônimo de travamento. Travamentos podem acontecer com gargalo, né? Só que não necessariamente gargalo pode vir com travamento. Pode ser só a limitação mesmo dos quadros, de quanto vai conseguir fazer. E tanto a placa de vídeo quanto o processador e a memória podem ser o gargalo, o fator limitante. Mas nesse caso aqui, a placa de vídeo. Olha lá em cima do GPU uso, tá vendo? 99%. Cara, quando a placa de vídeo está com uso tão alto assim, mesmo um processador mais forte não vai fazer muito mais. Eu não vou nem falar que, não faz mais uns 2, 3, tá? Realmente, pode fazer. Até pode estar com um Centralon um pouquinho melhor, um processador mais forte. Eu vou testar aqui o 5700X3D para mostrar para vocês. Mas não vai muito além disso, gente. A placa está limitando. E aqui é por conta que esse jogo é pesado e o Ray Tracing complica muito. Esse bichinho aqui é chato pra caramba. Eu tô ligado. Eu vou mostrar pra vocês agora o combate aqui um pouquinho. Olha lá, ó. 45. Eu subi aqui e pô. Toma. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou recuar um pouquinho e vou mexer na escala de resolução, porque nem 1440p assim a placa vai tancar os 60. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, 75. Ontem no meu vídeo, a gente estava até falando sobre isso, que talvez não tenha muita diferença você colocar 60 ou 70, porque o que importa é que apareça ali qualidade no ladinho, né? Então, enquanto está aparecendo qualidade, está em qualidade, o jogo meio que não diferencia muito. Eu não fiz o comparativo lado a lado, mas até que faz sentido para mim, tá? Porque geralmente nos jogos você vai ter qualidade, performance e tal, não vai ter esse nível aqui. Então, talvez isso aqui seja só para visualizar e no final das contas não faça tanta diferença, mas eu vou colocar no 75, que é qualidade de qualquer forma. Agora, vou voltar aqui. Opa, tomei, né? Agora sim, 60 FPS. O uso da placa tá o que ali, ó? 70, 87%. Vejam que aqui já vemos ali um limite por parte do processador, até porque o Ray Tracing é uma tecnologia que pode pesar. Então isso pode também complicar para processadores, mas vejam que ainda assim tá bem, tá tranquilo. E mesmo um processador mais forte não faria 100, tá? Talvez você esteja imaginando, pô, um processador mais forte, um 7800X3D conseguiria ali 100 FPS. Não consegue, gente, não consegue. Porque mesmo que em certos cenários, em certos momentos, o processador esteja limitando aqui, no final das contas, ainda tá difícil para a placa, tá? Ó, travadinha, deu uma travadinha. De novo aquele bicho chato, vamos lá, 80% de uso da placa. Só que, o que eu fiz aqui? Eu tive que mudar a renderização do jogo aqui para que eu consiga acima dos 60, né? Porque antes disso a placa estava limitando. Então veja que com certas configurações que você faz, você pode fazer tanto a placa limitar quanto o processador limitar. Isso é muito comum. E é por isso que eu digo que é muito complicado falar sobre gargalo de uma forma muito simples. Sim ou não. Porcentagem. É muito complicado falar de porcentagem, se é sim ou não, tá? Não tem como. Geralmente em jogo de campanha, o que será mais demandado é a placa de vídeo, tá? E jogo competitivo, que é aqueles jogos mais leves, que o pessoal coloca a resolução mais baixa, a qualidade gráfica mais baixa, aí vai depender mais do processador para conseguir empurrar aqueles quadros, porque vai ficar bem simples, vai ficar fácil para placa de vídeo. Não é esse o caso. Claro que o ideal seja que você tenha ali uma placa de vídeo de alta performance, um processador topzera, mas não necessariamente você estando com um processador mais fraco vai ter gargalo automaticamente. É claro que eu estou apelando aqui, 4080 Super. Mas, por exemplo, se fosse uma 4060 Ti, muita gente fala já que vai gargalar muito com a 4060 Ti. Elas estão erradas, porque imagina, o quão mais forte é uma 4080 Super de uma 4060 Ti. A 4060 Ti não conseguiria nem de perto sustentar essas configurações gráficas, então eu teria que reduzir muito, tá? Vocês viram ali a 6600, a 2060 Super penando para conseguir ali numa configuração otimizada para a performance do hardware unboxed, os 60 FPS. E aqui tá no cinematográfico, né? Eu vou tirar agora o Ray Tracing. Voltei aqui, e aí? Vamos ver o que vocês acham agora. Mudou muito com Ray Tracing para sem Ray Tracing? Vocês estão achando mais fluido agora? Estão achando que está travando? Eu mantive tudo as configurações, né? Só mudei o Ray Tracing e coloquei a escala. E aí? O que vocês estão achando? Tá bacana? Travando muito? Não dá para jogar? Muito stutter? Engasgada? Como é?
Olha só. Vamos lá, enfrentar os bichinhos aqui. Pelou aqui. Vamos lá, mais um. Tá com medo, meu filho? Pronto. Fiz errado. Porrada. E aí, gostaram? Travou pra vocês? Sentiram alguma travada aí visualmente falando? Tá bom o gráfico? Vamos ver agora como que fica? Tá 70, 80, 60, 40, 50, o que vocês acham? Comentem aí. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora. Atualmente, 80, 90 FPS, 98% de uso da placa, tá? A placa ela tá consumindo uns 300 watts praticamente dela, né? 1440, DLSS, né? Só pra dar certeza pra vocês, que às vezes vocês acham que eu tô manipulando alguma coisa aqui, sei lá. Eu tô querendo só mostrar pra vocês, tá? Que esse assunto de gargalo é muito mais complexo. Outros jogos funcionam assim também, tá? Alan Wake, Deus da Guerra, tá? Tem uns jogos que são pesadinhos para processador, eu admito. Cyberpunk, né? Spider-Man também. Então vai muito jogo para jogo. Mas os últimos que eu trouxe aqui no canal, os lançamentos assim dos últimos 6, 7 meses, Hellblade, Tsushima, cara, a maioria tá nesse nível aqui, tá? De que ainda mais o Hellblade também com esse aqui. Eles demandam tanto do gráfico que, assim, a placa ela não vai conseguir renderizar tantos quadros a ponto de fazer o processador suar. E também não vai ser aquele jogo que vai demandar tanto na parte de geometria e de NPCs assim. Tá? Depende muito de como que é a otimização. E eles estão meio que jogando grande parte para a placa mesmo. Tá? Então tá lá, ó, 98%, 99%. Melhorou até depois de tirar o Ray Tracing, né? Ó, travadinha agora. Uma travadinha. Mas, pô, e aí? Tá capengando o Ryzen 5 3600? Tá péssimo o Ryzen 5 3600? Não dá conta, não joga, heresia, que isso? O que esse escândalo tá fazendo? Nossa, não pode. Cara, dá pra você divertir. Até fazendo aquilo que o pessoal geralmente fala, né? Pô, configura teu PC, vê se tá tudo bom, se tá tudo suave, temperaturas ok, esquece o MSI. Joga e vê se tá legal pra vocês. Tá aqui, cara. Tá muito bacana o jogo. Com uma 4080 e um 3600. Ah, então, Scanda, você recomenda que eu faça assim? Não. Tá. O bom é que você tem as duas peças tops. Só tô falando que, provavelmente, quando você montar um PC desses, a primeira coisa que você vai trocar não é o processador, é a placa de vídeo. Vai demandar muito mais. Eventualmente, eu vou fazer um comparativo mostrando a diferença aqui de um gráfico desse com a 4080 para um 4070 ou para um 4060 Ti, que são placas mais comuns. Vocês vão ver que essas outras placas vão penar muito, 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 tá? Os caras falando alguma coisa aqui. Ixi, é um boss aqui, né? Aí já vai me complicar aqui. Não sei se eu vou querer enfrentar ele agora, não. Ainda bem que não. Então tá aí. Terminou aqui, ainda bem que não deu treta. Ganhei umas paradinhas aqui. Legal. Nossa, eu consumi a parada que não era pra consumir. Vacilão. Mas tá bom. Vamos pro 5700 X3D e depois no finalzinho eu vou colocar um lado a lado, só correndo mesmo, pra gente ter uma noção de como é que tá lado a lado, tá? Porque é difícil fazer comparativo assim, né? O bom é benchmark e tal, mas às vezes você também nem gosta do benchmark, então é bom que eu fale e explique um pouquinho. Vamos lá. Tô aqui de volta, 5700 X3D, 4080 Super, as memórias deixei daquelas mesmas otimizações do 3600. Não faz muita diferença aqui no 5700 X3D, já fiz um vídeo mostrando isso. Sou EB550, né? E é isso, gente. Vamos lá ver. Vamos ver como fica o jogo. Pois é, voltei do jeito que eu tinha deixado, 1440p, DLSS 100%, né? Sem Ray Tracing aqui. E as configurações do hardware unboxed. Vamos lá, então. Naquele cenáriozinho, naquele trechozinho. Olha só. Vocês acham que tá quanto? 100, 120, 140... porque é o 5700 X3D, né? Então o 5700 X3D tem que ir muito acima do 3600. 5700 X3D na casa de 90 FPS. Então vocês vão ver que essa diferença não vai ser tão grande quanto muitas pessoas podem pensar. Logo mais eu solto para vocês o comparativo lado a lado. Óbvio, aqui nós temos já um jogo que provavelmente vai dar menos stuttering, dar umas travadas e o Sentinel superior, né? Só que no geral o 3600 está bem bacana,
considerando tudo, considerando a idade dele, tá? Então é isso que eu quero dizer. Primeiramente, o que eu quero falar com esse vídeo, que não é obrigatório que você use o processador mais top do mercado, porque muitos jogos eles vão pedir uma placa mais top do que um processador mais top, depende muito de jogo para jogo. Segundo, que gargalo é a mesma coisa que limitante e não existe PC gamer sem gargalo, tudo pode ser um gargalo. A placa de vídeo, a memória, a placa-mãe, por exemplo, a versão do PC Express, tá? O processador, tudo será um gargalo. Até o cache do processador, né? Esse aqui é um processador que tem mais cache, então também ele vai em certos cenários ficar melhor do que um processador muito semelhante, mas com menos cache. E que gargalo não necessariamente é algo que vai vir com travamentos. Pode ter, mas também pode não ter. Não, esse cenário aqui, 80 FPS, vocês vão ver que raramente vai cair aqui. Essa é a diferença do 3600 para o 5700 X3D. Um 5700 X3D vai ficar geralmente 98, 99, que é o nosso objetivo. Mas mesmo que o 3600 não tenha ficado sempre, né? Nossa, caiu lá, não sei de onde. Os 3600 foi muito bem nesse jogo aqui, foi muito bem nessa parte, ainda mais sem o Ray Tracing, né? Que o Ray Tracing pesou mais pro 3600 do que acredito que pesaria pro 5700 X3D. Eita, tem uns bichinhos aqui. Então assim, tem muito conteúdo aqui sobre gargalo no meu canal. Dá uma olhadinha, até com essa palavra, né? Gargalo e Escanda Souza, que talvez você vá achando algumas coisinhas que podem te ajudar. Eu recomendo que vocês montem um PC, claro, pensando no equilíbrio, mas muitas vezes é difícil saber qual é esse equilíbrio, porque às vezes você vai jogar com resolução mais baixa, com resolução mais alta, e a depender do caso, até do jogo que você jogar, né, o tipo de player que você é, se é um player competitivo, se é um player mais para jogo de campanha, o PC que tu vai montar será diferente. Então, por exemplo, para um player competitivo e você está limitado em grana, é interessante que você invista num processador mais caro do que normalmente investiria, tá? A placa de vídeo não precisa ser das tops, pode ser uma 3060, uma 2060 Super, que já está de boa. Agora, para esse tipo de jogo aqui, aí realmente, tendo um orçamento parecido, aí você investiria mais na placa de vídeo e o processador poderia ser o inferior. Precisa ser o 3600? Não, mas, por exemplo, o 5600. No AliExpress, os 5600 ficam R$600, 650. O 5700 X3D é praticamente o dobro disso, R$600 a mais. Ora, se você está limitado no orçamento, com esses R$600 de diferença, você sai, por exemplo, de uma 4060 para uma 4060 Ti, de uma 7600 para uma 7700 XT. E realmente isso vai diferenciar mais na sua experiência de jogo, tá? Ainda mais nesse tipo de jogo aqui. Eu acho que posso parar por aqui, eu só queria mostrar mesmo e depois já vou lançar para vocês um lado a lado simples desses dois processadores, com e sem Ray Tracing, tá? Só terminar de matar aqui. Nossa, eu tô tomando muita surra desses bichinhos aqui. Então aí está, 5700 X3D com a 4080 Super e também o 3600 com a 4080 Super. Para finalizar o vídeo, como eu prometi, lado a lado para vocês, primeiramente com Ray Tracing e aquelas configurações otimizadas do hardware unboxed. De um lado o Ryzen 5 3600 mais 4080 Super e do outro o 5700 X3D mais a 4080 Super. Fiz uma corridinha ali no mapa e basicamente o 3600 fez 40 no % low e 7.4 na média. O 5700 X3D fez 47 no % low e 79 na média. Isso dá uma diferença de 6,7% na média e de 17% no % low. Então veja que na média eles se aproximaram mais. Agora no % low, por ser um processador já 8/16 com mais cache, uma arquitetura mais nova, é o ápice do M4, então o 5700 X3D ele supera em mais de 15%, né? Isso também tem a ver com aquelas quedas de FPS, quando caiu um pouco do FPS, não vai cair tanto no lado do 5700 X3D quando cai no 3600. Mas de modo geral, vocês podem ver que não está tão diferente assim quanto muitos poderiam imaginar. E lembrando que está até em 75% da resolução, eu não coloquei nem 100%. Dei essa colher de chá para a 4080 Super, porque senão poderia ficar mais complicado para ela. Vocês viram? Então imagina agora um processador mais novo, um processador assim superior ao 3600, mas que seja inferior ao 5700 X3D, como por exemplo o 5600, 5600G, que é um pouquinho superior nesse jogo, acredito eu, 5700G. Também tem o 12400F e vários outros processadores que hoje superam ele, né? Ficaria de boa
e não precisa ser o 5700X3D para ter essa média. Então é só para vocês notarem, né, que esse negócio de gargalo é muito mais complicado do que vocês acham. E agora eu coloco a situação sem o Ray Tracing, 75% da resolução, com o preset otimizado do Hardware Unboxed para essa placa de vídeo, que já fica bem bonito, como vocês viram aí, né? E aqui o 3600 faz 54 no 100% luz, 115 na média, e o 5700X3D faz 66 no 100% luz, 127 na média. Mas teve uma maior diferença, tanto na média quanto no 100% low. Aqui deu uma diferença de 10% na média, claro, a favor do 5700X3D, e de 22% no 100% low a favor do 5700X3D. Lembrando novamente que eu coloquei em 75% e não em 100%, em 1440, não estamos falando nem de 4K, né? Embora se fosse em 4K eu colocaria o DLSS em qualidade, ficaria ali nos 1440, mas enfim, vejam que essa seria a diferença notável do 3600 contra o 5700X3D nesse jogo. É claro que quando a gente for fazer um comparativo, ainda mais para fazer um vídeo com vários processadores, o que eu faria? Eu tentaria colocar em Full HD e 75%. Eu reduziria mais ainda a resolução para que quando eu fosse usar um processador até mais forte que o 5700X3D, o gargalo não fosse a placa de vídeo. Mas ainda assim tenho minhas dúvidas que mesmo colocando em até um 720p, provavelmente a grande parte da demanda vai ficar na placa de vídeo mesmo, tá? Então vejam que existem jogos e jogos. Não seria o mesmo cenário se fosse um CS2, não seria o mesmo cenário se fosse um Valorant, um Dota, um League of Legends, coisas assim. Mas em jogos de campanha muitas vezes pode ser parecido. Eu até posso fazer no futuro um vídeo comparando o 3600 com o 5700X3D em mais jogos, para vocês terem a noção de quais jogos vamos ver mais gargalo e quais jogos vamos ver menos gargalo, que isso vai acontecer. Mas eu espero que com esse vídeo você tenha entendido mais desse assunto e possa passar a mensagem adiante. Embora ainda assim estou disponível sempre nas lives para falar um pouco sobre esse assunto de gargalo, tá? Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!